Em uma terra seca e árida, sob o sol escaldante de Gileade, surgiu um homem destinado a se tornar um dos maiores profetas da história da humanidade até os nossos dias. Seu nome era Elias o Tisbita, que não precisava de crônicas escritas. Para que sua fama se espalhasse, sua história falava mais alto que os feitos de muitos reis no século 9 a.C. Elias brilhou como um farol de verdade, desafiando reis e reavivando a fé em um reino mergulhado nas sombras. A relevância de Elias no plano divino era inquestionável, pré-anunciar em Malaquias. Capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia ecoava no coração de todos, esperando o retorno desse mensageiro de Deus. Seu surgimento envolto em mério apenas reforçava sua figura enigmática. Embora a Bíblia afirme sua origem de Gileade, pouco se sabe sobre sua família ou suas raízes, o que só ampliava a curiosidade sobre este profeta. Se este tipo de conteúdo sobre os ensinamentos da Bíblia te interessa, peço que me apoie com sua inscrição e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Elias não era apenas um homem de palavra, sua resistência física era notável. A Bíblia relata em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, suas palavras desafiadoras a Acabe anunciando uma grande seca por sua palavra. Seu ato de correr à frente do carro de Acabe desde o Monte Carmelo até lá evidencia sua vigorosa condição física. Sua jornada foi marcada por atos poderosos e intervenções divinas. Após confrontar Aabe, Deus o guiou ao ribeiro de Querite, onde foi milagrosamente sustentado por corvos com o ribeiro seco. A ordem divina o levou a Sarepta, em Sidom, onde uma viúva o acolheu, conforme profetizado em Lucas, capítulo 4, versículo 26. Lá Elias demonstrou o poder de Deus, proporcionando milagrosamente alimento contínuo em Lucas, capítulo 17, versículos 8 a 10, encontramos uma parábola que reflete a humildade e o dever do servo, ecoando a jornada de Elias, que apesar de ser um grande profeta, sempre se manteve como um servo fiel a Deus. A história de Elias nos leva por um caminho cheio de fé e milagres, desde os vales de Gileade até os confins de Samaria e Galileia, trazendo lições eternas de obediência e confiança no Senhor em certa aldeia. Enquanto Elias continuava sua jornada, ocorreu um encontro memorável. 10 homens leprosos, excluídos e desesperados, clamaram por misericórdia a Jesus, suplicando por cura. Jesus, ao vê-los, instruiu-os a apresentarem-se diante dos sacerdotes, um ato de fé que resultou em sua purificação entre os curados. Um samaritano, reconhecendo o milagre, retornou glorificando a Deus e agradecendo a Jesus, evidenciando a universalidade da graça divina ao chegar a Sarepta. Elias encontrou uma viúva enfrentando a escassez. Seus últimos recursos de farinha e azeite estavam quase esgotados. Elias, no entanto, trouxe uma mensagem de esperança. Pediu-lhe primeiro um pão e prometeu que os suprimentos durariam até o retorno das chuvas. Esta promessa testou a fé da viúva, confrontando-a, e a confiança em Deus. O filho da viúva, no entanto, adoeceu gravemente no auge do desespero. A mulher confrontou Elias, refletindo a dor humana diante do sofrimento. Elias, movido pela compaixão e confiança no poder de Deus, intercedeu pelo menino, levando-o a seu quarto. Elias clamou a Deus, estendendo-se sobre o menino em um ato de súplica intensa. O milagre ocorreu à vida. Voltou ao menino. A mãe, testemunha do poder de Deus através de Elias, conheceu nele um verdadeiro homem de Deus, cujas palavras refletiam a verdade divina. Este ato reafirmou a missão de Elias e demonstrou a misericórdia de Deus, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas. A fé da viúva foi restaurada e o milagre serviu como testemunho da presença e poder de Deus no Monte Carmelo.
Elias enfrentaria outro desafio. A terra estava assolada pela seca, e Deus instruiu Elias a apresentar-se diante de Acabe, prometendo enviar chuva sobre a terra. Este momento preparava o cenário para um dos enfrentamentos mais dramáticos entre a verdadeira fé e a idolatria. Acabe, ao mesmo tempo, enfrentava uma grande fome em Samaria. Obadias, um devoto seguidor do Senhor, desempenhava um papel crucial protegendo os profetas de Deus da massacre de Elias. Consciente dos riscos, dirigiu-se valentemente para cumprir a ordem divina. A narrativa de Elias nos leva por um caminho cheio de fé e desafios. Cada episódio, desde a provisão milagrosa na casa da viúva até o enfrentamento iminente no Monte Carmelo, revela um padrão de dependência e confiança em Deus, marcando Elias como um dos grandes profetas de Israel, cuja vida foi um testemunho do poder e fidelidade de Deus, enquanto a terra sofria sob a severa seca. Acabe e Obadias, em uma tentativa desesperada por salvar o que restava de seus rebanhos, dividiram as terras em busca de pasto. Acabe partiu em uma direção, enquanto Obadias seguia por outra, cada um com a esperança de encontrar alguma grama restante no curso de sua busca. Obadias encontrou-se inesperadamente com Elias. Conhecendo ao profeta Obadias, reverenciou, mas também expressou o seu temor. Sabia dos esforços de Acabe por encontrar a Elias e temia as consequências de anunciar a presença do profeta. Obadias, um homem de fé desde sua juventude, revelou a Elias como havia protegido os profetas do Senhor, arriscando sua vida ante a ira de Jezabel. Sua lealdade a Deus era inquebrantável, mas o medo de represálias por parte de Acabe era Elias. No entanto, assegurou a Obadias que se apresentaria diante de Acabe. Esta promessa representava mais que um encontro. Era um enfrentamento de fé, um prelúdio para um desafio maior que estava por vir no Monte Carmelo. Obadias, obedecendo a Elias, foi ao encontro de Acabe e anunciou a presença do profeta. Acabe, ao encontrar a Elias, confrontou, acusando-o de ser a causa dos problemas de Israel. Elias firmemente refutou, apontando que a verdadeira causa dos males do país era a idolatria e a desobediência a Deus. Elias então propôs um desafio decisivo no Monte Carmelo: reunir todo Israel, incluindo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Eram chamados para que o povo decidisse a quem verdadeiramente serviriam, ao Senhor ou a Baal no Monte Carmelo, ante uma multidão dividida em sua fé. Elias confrontou o povo com uma escolha clara: seguir ao Senhor ou seguir a Baal. Sua mensagem era direta, desafiando o povo a tomar uma decisão definitiva. A prova seria simples, mas poderosa. 2 novilhos seriam preparados, um para os profetas de Baal e outro para Elias. Mas somente o verdadeiro Deus responderia com fogo do céu. O povo, percebendo a seriedade do desafio, concordou com a prova. Elias instruiu os profetas de Baal a escolher e preparar seu novilho, invocando a seus deuses para acender o fogo. Este momento era crucial. Não somente uma prova de força divina, mas um enfrentamento entre a verdadeira fé e as práticas idólatras que haviam corrompido a Israel. Os profetas de Baal, em desespero, clamaram a seu de Deus desde o amanhecer até o meio-dia. Mas suas preces permaneceram sem resposta, em meio ao silêncio. Recorreram a rituais extremos, marcando seus corpos com cortes, na esperança de uma manifestação divina. Elias, observando a inutilidade de seus esforços, provocou-lhe. Nem seus rituais de autoflagelação evocaram nenhuma resposta. Então, Elias chamou o povo para que se aproximasse diante de todos. Reconstruiu o altar do Senhor, que estava quebrado e esquecido, usando 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Elias reafirmou a unidade e a herança espiritual do povo.
Preparou o seu sacrifício com cuidado, colocando a lenha e o novilho cortado, e então ordenou que se derramasse água sobre o altar, não uma, mas 3 vezes, saturando completamente o sacrifício, e a lenha fazendo o desafio ainda mais impressionante no momento do sacrifício. Elias orou ao Senhor. Sua oração não era somente por uma resposta sobrenatural, mas também para que os corações do povo se voltassem novamente para Deus. Então o fogo do Senhor desceu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água na vala. Ante este milagre, o povo em reverência reconheceu a soberania do Senhor, exclamando em uníssono: "O Senhor, Ele é Deus." Elias, em um ato de justiça divina, ordenou que os profetas de Baal fossem levados ao ribeiro Quizon, onde foram executados. Este ato simbolizava a erradicação da idolatria e a restauração do compromisso de Israel com o Senhor. Após a vitória no Monte Carmelo, Elias anunciou a chegada da chuva enquanto se retirava. Elias subiu ao topo do Carmelo, humildemente se prostrou em oração, esperando o sinal da chuva. Prometida, depois de 7 tentativas de seu servo avistar algum sinal no céu, finalmente uma pequena nuvem apareceu. Este pequeno céu se encheu e uma forte chuva caiu sobre a terra, um sinal tangível da misericórdia e poder de Deus. Porém, a vitória de Elias no Carmelo teve consequências. Jezabel, furiosa pela derrota de seus profetas, ameaçou Elias, obrigando-o a fugir para salvar sua vida. Desalentado e temendo Elias, empreendeu uma fuga solitária em direção a Berba, em Judá, deixando para trás seu servo. Elias, exausto e desesperado, refugiou-se no deserto lá sozinho. Expressou seu desejo de morrer, sentindo-se incapaz de continuar nesse momento de vulnerabilidade. Elias revelou sua humanidade, compartilhando os mesmos sentimentos de desesperança e limitação que todos nós, em algum momento, enfrentamos no deserto. Elias, exausto e sem esperança, encontrou refúgio só à sombra de um junípero em seu momento de maior vulnerabilidade. Um anjo do Senhor o visitou, trazendo sustento e conforto. O pão cozido nas brasas e o jarro de água não eram apenas provisões físicas, mas também um sinal da contínua presença e cuidado de Deus. O anjo, em sua segunda visita, encorajou Elias a se alimentar para a viagem que tinha pela frente com a força dessa comida celestial. Elias viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o Monte de Deus, um lugar de encontros divinos e revelações. Jezabel, enfurecida pela derrota dos profetas de Baal, jurou vingança contra Elias. Enquanto isso, o profeta, carregando o peso da missão e da perseguição, encontrou refúgio em uma caverna no Monte Orbe. Este refúgio se tornou um cenário para uma profunda experiência espiritual e de autoconhecimento. Na caverna, Deus perguntou a Elias sobre sua presença ali. Elias expressou seu zelo pelo Senhor, mas também seu sentimento de isolamento e desespero. Esta honestidade perante Deus refletia a profundidade de sua fé e a gravidade da situação em Israel. Deus, então, manifestou sua presença, não através de fenômenos grandiosos, como o vento forte, o terremoto ou o fogo, mas por meio de uma voz suave e delicada. Essa ação suave, mas poderosa, era um lembrete de que Deus não se encontra apenas nos atos espetaculares, mas também nos momentos tranquilos e sutis. Elias, ao ouvir essa voz suave, cobriu seu rosto com seu manto em reverência e saiu da caverna. A voz de Deus o questionou novamente. E Elias repetiu sua declaração de zelo em resposta. Deus lhe deu novas instruções, marcando um novo capítulo em sua jornada profética. Deus orientou Elias a retornar ao deserto de Damasco e a ungir a Azael como rei da Síria, a Jeú como rei de Israel e a Eliseu como seu sucessor.
profético, este ato simbolizava não apenas a continuidade da missão de Elias, mas também o plano divino em andamento para Israel. Deus também revelou a Elias que havia 7.000 remanescentes fiéis em Israel que não haviam sido dobrados diante de Baal. Esta revelação foi uma fonte de consolo e esperança para Elias, lembrando-o de que não estava sozinho em sua luta pela fidelidade a Deus no Monte Sinai. Elias foi transformado pela revelação de Deus. Recebeu não apenas instruções específicas, mas também a garantia de que a missão de Deus continuaria. Além de sua vida com esta nova perspectiva, Elias partiu para cumprir as ordens divinas. A primeira tarefa de Elias foi encontrar Eliseu, filho de Safate, que estava arando o campo. Ao lançar seu manto sobre Eliseu, Elias sinalizou a transferência do chamado profético Eliseu. Reconhecendo a gravidade desse momento, deixou seus trabalhos para seguir Elias, marcando o início de uma nova era profética. Em Israel, após ser chamado por Elias, Eliseu demonstrou um profundo respeito por suas raízes e origens, pediu permissão para se despedir de seus pais, um gesto que simbolizava tanto a gratidão quanto a transição para sua nova vida. Como o profeta Elias, compreendendo a profundidade desse momento, permitiu que Eliseu seguisse seu coração. Eliseu, em um gesto simbólico de despedida, sacrificou os bois com os quais arava e compartilhou a carne com o povo, marcando o fim de sua antiga vida e o início de sua jornada como servo de Deus. A transição de Elias para Eliseu foi mais do que um simples encontro, foi um momento de transformação. Eliseu, ao aceitar o manto de Elias, comprometeu-se com um caminho de dedicação e serviço ao Senhor, uma decisão que daria forma ao resto de sua vida. Enquanto isso, Eliseu viajou a Damasco, onde Ben-Hadad, o rei da Síria, estava gravemente enfermo. O rei, ansioso por conhecer o desfecho de sua doença, enviou Hazael com presentes a Eliseu, buscando uma palavra do Senhor. Este encontro entre Eliseu e Hazael esteve cheio de significados profundos e consequências futuras para a Síria e Israel. Eliseu, ao encontrar-se com Haza, transmitiu uma mensagem ambígua. Haza se recuperaria da doença, mas contudo morreria. Este enigma revelava não só o futuro do rei, mas também a idade dos desígnios de Deus e o papel que Hazael desempenharia neles. O profeta, ao ver o futuro através de Hazael, chorou, prevendo o sofrimento que Hazael infligiria ao povo de Israel. Uma visão que o comoveu profundamente. Haza, confuso com a reação de Eliseu, não compreendeu plenamente o impacto de suas futuras ações ao ouvir a profecia de Eliseu sobre sua ascensão ao trono. Questionou sua própria capacidade para cometer tais atrocidades, mas a resposta de Eliseu foi clara: era o que Deus havia revelado. Assim Hazael retornou a Ben-Hadad, cuja morte logo se seguiu, cumprindo a palavra profética. A história de Nabote e sua vinha segue Acabe. Desejava a vinha de Nabote para transformá-la em um jardim. Ele ofereceu um intercâmbio ou pagamento. Nabote, fiel à herança de seus pais e à lei de Deus, rejeitou a oferta do rei, uma decisão que marcaria tragicamente seu destino. Acabe, frustrado e irritado pela negativa de Nabote, retornou a seu palácio insatisfeito. Sua reação a esta negativa revelou não só seu caráter, mas também a corrupção que permeava um dos episódios mais obscuros da história de Israel. Jezabel questionou a autoridade de Acabe. Como rei, argumentando do que deveria ter o poder para tomar o que desejasse com astúcia e uma disposição para o mal, Jezabel planejou uma estratégia para obter a vinha, sem considerar a justiça ou a moralidade. Agiu de maneira sinistra, escrevendo cartas em nome de Acabe e selando-as com o selo real. Enviou estas cartas aos líderes da cidade de Nabote, instruindo um jejum e montando um
Julgamento falso contra Nabote, acusando-o de blasfêmia, um crime castigado com a morte. O plano de Jezabel foi executado meticulosamente. Nabote foi honrado e depois humilhado publicamente. Os líderes da cidade, seguindo as ordens da rainha, posicionaram falsos testigos para acusá-lo de blasfemar contra Deus. E o rei um complô cruel que levou à sua morte por apedrejamento, a trama de Jezabel teve sucesso e Nabote foi injustamente condenado e assassinado. Seu destino foi o resultado de uma manipulação corrupta e da ganância desenfreada do poder real. A morte de Nabote representou uma grave injustiça e um ponto baixo na história de Israel sobre o reinado de Acabe. Após a execução de Nabote, Jezabel informou rapidamente a Acabe que a vinha estava agora disponível para ele com Nabote morto. Acabe não hesitou em reivindicar a vinha, um ato que simbolizava sua total submissão ao mal e à influência corrupta de Jezabel, no momento em que Acabe entrou na vinha de Nabote, tomando posse dela. A palavra do Senhor veio a Elias. Deus instruiu Elias a confrontar Acabe, acusando-o de assassinato e usurpação. Este encontro entre Elias e Acabe seria um momento de grande tensão e confrontação espiritual. Elias obedeceu à ordem de Deus e confrontou Acabe na vinha, transmitindo-lhe a dura mensagem de Deus. Devido aos seus atos, haveria consequências graves não só para ele, mas para toda a sua casa. Elias anunciou que o mesmo destino que encontrou Nabote encontraria Acabe. Acabe, ao encontrar Elias, chamou-o de inimigo. Mas Elias respondeu com a verdade de suas ações, profetizou que a casa de Acabe enfrentaria uma destruição total e que Jezabel teria um fim trágico. Estas profecias eram um reflexo da justiça divina em resposta à corrupção e ao mal. A história de Nabote Acabe e Jezabel é um poderoso lembrete das consequências do pecado da ganância e da injustiça. Destaca a importância da integridade e da fidelidade a Deus mesmo, frente às maiores provocações e desafios. A condenação pronunciada por Elias a Acabe era grave e simbólica. Os cães comeriam aqueles pertencentes a Acabe e morriam na cidade, enquanto as aves do céu devoraram os que morriam no campo. Esta era uma sanção divina para Acabe, que, influenciado por Jezabel, havia se desviado de maneira abominável, seguindo ídolos e praticando as iniquidades dos amorreus, que Deus havia expulsado de Israel. Ao ouvir as palavras de Elias, Acabe demonstrou uma mudança de atitude. Incomum, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco, um símbolo de luto e arrependimento. Essa mudança de comportamento mostrava que mesmo nos momentos mais sombrios havia espaço para o arrependimento. Assim aconteceu, confirmando o poder de Deus através de Elias. Apesar dessa manifestação de arrependimento por parte de Acabe, a história não termina aí. A dinâmica de poder e a intervenção divina continuam se desdobrando, especialmente no que se refere à sucessão real e à continuação do legado profético. A era de Acabe terminou e seu filho, Osias, assumiu o trono ferido. Buscou a orientação de Baal-Zebube, o deus de Ecrom, ignorando o Deus de Israel. Elias foi instruído por um anjo para confrontar os mensageiros do rei, questionando sua decisão de buscar conselho em deuses pagãos. Elias transmitiu a mensagem de Deus aos mensageiros. Ocosias não se recuperaria de sua doença, mas morreria. Esta previsão foi um julgamento direto sobre a falta de fé do rei e sua busca por orientação fora do Senhor. Quando os mensageiros retornaram a Ocosias com a mensagem de Elias, o rei perguntou sobre a identidade do homem que lhes havia falado. Ao ouvir a descrição, Ocosias reconheceu que era Elias, o tisbita. Ocosias, em uma tentativa
de confrontar Elias, enviou um capitão com 50 homens. Mas Elias, firme em sua posição como profeta de Deus, pronunciou um julgamento divino. Se ele era realmente um homem de Deus, fogo desceria do céu e consumiria o capitão e seus homens. E assim aconteceu, confirmando novamente o poder de Deus e a autoridade de seus profetas, mesmo diante da oposição dos reis perante a insistência do rei Osias. Um terceiro capitão com 50 homens foi enviado para prender Elias. No entanto, ao contrário dos anteriores, este capitão, consciente do poder divino que Elias possuía, aproximou-se com humildade e respeito. Ajoelhou-se diante do profeta, implorando pela vida dele e de seus homens, reconhecendo o poder de Deus manifestado através de Elias. O anjo do Senhor instruiu Elias a descer com ele. Sem medo, este momento demonstrou que a humildade e o reconhecimento do poder de Deus podem mudar o curso dos eventos, mesmo em situações de confrontação e tensão. A história da cobiça de Acabe pela vinha de Nabote e a manipulação de Jezabel para consegui-la retrata um cenário de injustiça e cor. O encontro de Acabe com Elias na vinha é um poderoso lembrete de que a justiça divina prevalece sobre as maquinações humanas. A resposta de Deus ao arrependimento de Acabe foi um adiamento do mal que estava previsto cair sobre sua casa. Esta situação sublinha a misericórdia de Deus e sua disposição para responder ao arrependimento genuíno. A história de Elias e Ocosias nos lembra uma verdade profunda. Um discípulo não é maior que seu mestre, nem um servo maior que seu senhor. As ações de Ocosias, buscando conselho em deuses falsos, ecoam os erros de seu pai. Acabe demonstrando um padrão de desobediência e rebeldia que se repetiu ao longo de seu reinado. O confronto entre Elias e os mensageiros de Ocosias ressalta a autoridade e o poder dos verdadeiros profetas de Deus. Elias, enfrentando as forças do rei, manteve-se firme em sua missão de proclamar a palavra do Senhor, desafiando as ameaças e o poder terrenal. No título final da jornada terrena de Elias, ele e Eliseu viajaram juntos desde Gilgal. Elias, sabendo que seria levado ao céu, instruiu Eliseu a permanecer em Gilgal. No entanto, Eliseu, dedicado e leal, recusou-se a deixar seu mestre. Sabia que Elias seria levado por Deus, e sua devoção o levou a acompanhar Elias em cada etapa. De seu viagem final em Betel, os filhos dos profetas, conscientes do destino iminente de Elias, aproximaram-se de Eliseu, perguntando-lhe sobre sua decisão de seguir Elias. Eliseu, ciente do que estava prestes a acontecer, pediu-lhe silêncio, demonstrando seu respeito e serenidade ante o momento sagrado que se aproximava. A jornada continuou em direção a Jericó, onde novamente os filhos dos profetas se aproximaram de Eliseu com o mesmo questionamento. Eliseu, com a mesma firmeza, reiterou sua intenção de permanecer ao lado de Elias até o final. Ao chegar ao Jordão, Elias realizou um milagre, golpeou as águas com seu manto e o rio se partiu, permitindo que ambos atravessassem em terra seca. Esse ato foi um símbolo poderoso do poder de Deus, atuando através de Elias na margem oposta do Jordão. Elias perguntou a Eliseu o que desejava antes de ser levado ao céu. Eliseu, buscando continuar o legado de seu mestre, pediu uma dupla porção do espírito de Elias, pedido que refletia sua aspiração de ser um fiel servidor de Deus, como havia sido Elias. A partida de Elias marcou o fim de uma era e o início do ministério de Eliseu, quando Elias foi levado ao céu em um redemoinho dentro de um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Eliseu observou a cena, exclamando em admiração e pesar após a ascensão de Elias. Eliseu rasgou suas próprias roupas ao meio, ato que simbolizava o fim de seu aprendizado e o início de seu próprio ministério. Como o principal profeta de Israel,
a travessia do Jordão, a ascensão de Elias e o ido de Eliseu. Por uma dupla porção do espírito de Elias, são eventos carregados de simbolismo e significado, representando a continuidade do trabalho de Deus através de seus profetas e a transição do manto profético de uma geração para a seguinte. Após a ascensão de Elias, Eliseu voltou sozinho, carregando o manto de seu mestre ao cruzar o Jordão. Eliseu demonstrou que o espírito de Elias repousava sobre ele, um sinal de que a missão profética de Elias continuaria através de Eliseu em Jericó. Os filhos dos profetas reconheceram a autoridade espiritual de Eliseu, aproximaram-se dele com respeito e reverência, confirmando que o espírito de Elias estava com Eliseu. Esta transição marcou o início do ministério de Eliseu como o principal profeta de Israel. Apesar do reconhecimento de Eliseu como sucessor de Elias, houve um pedido dos filhos dos profetas para buscar Eliseu, conhecendo o destino de seu mestre. Duvidou inicialmente, mas finalmente cedeu diante de sua insistência à busca. No entanto, resultou infrutífera, confirmando a ascensão de Elias ao céu. A profecia de Elias sobre a casa de Acabe encontrou seu cumprimento no reinado de Jeú, que utilizou a palavra profética de Elias como justificação para errade completamente a casa de Acabe, cumprindo o julgamento divino sobre a família Jeú, em sua campanha para purificar Israel da influência da casa de Acabe, eliminou todos os associados e familiares de Acabe. Em Jezreel, seu zelo por cumprir a palavra de Deus foi implacável, marcando um período de grande mudança e purificação em Israel. No caminho para Samaria, Jeú se encontrou com os irmãos de Ocosias, rei de Judá. Após ordenar que fossem capturados, sem hesitar, os executou, continuando sua missão de destruir todos os vinculados à casa de Acabe. Jeú também se encontrou com Jonadab, filho de Recabe, com quem formou uma aliança. Jonadab, conhecido por sua devoção ao Senhor, foi convidado por Jeú a testemunhar seu zelo pela pureza de Israel, um ato que simbolizava a renovação e o compromisso com a verdadeira adoração a Deus. Jeú continuou sua purificação em Samaria, eliminando todos os remanescentes da casa de Acabe, seu compromisso em cumprir a palavra de Deus, tal como foi pronunciada por Elias. Foi um momento crucial na história de Israel, representando um retorno à obediência e ao temor ao Senhor. A história de Elias e Eliseu, assim como as ações de Jeú, mostram como Deus trabalha através de seus profetas e instrumentos escolhidos para cumprir seus propósitos e julgamentos, destacando também a importância da fidelidade a Deus e as consequências da apostasia e da idolatria. As vidas e o ministério de Elias e Eliseu permanecem como testemunho da intervenção divina e da constante fidelidade de Deus para com seu povo, lembrando-nos da importância de viver uma vida de obediência, confiança e serviço dedicado a Deus através das narrativas de Elias e Eliseu. Nos é oferecida uma visão profunda da relação dinâmica entre Deus e seus profetas, uma relação marcada pela confiança mútua, o compromisso e a intervenção divina nos momentos mais críticos. Essas histórias não apenas nos falam de milagres e desafios superados, mas também da profunda humanidade desses homens de Deus que experimentaram tanto o poder divino como a vulnerabilidade humana. Eliseu, ao tomar o manto de Elias, não apenas herdou uma posição de autoridade profética, mas também assumiu a responsabilidade de continuar a missão divina em Israel. Seu ministério foi caracterizado por milagres que refletiam os de Elias, mas também por um enfoque compassivo às necessidades da gente comum, desde a purificação das águas de Jericó até a multiplicação do azeite da viúva Eliseu, demonstrou que o poder de Deus não
estava limitado aos atos de julgamento, mas que também se manifestava em atos de misericórdia e provisão. A transição do ministério de Elias para Eliseu também ilustra um princípio importante na obra de Deus: a sucessão e a mentoria, assim como Elias preparou Eliseu. Este último também investiu na próxima geração, simbolizado na escola dos profetas. Esta cadeia de transmissão de conhecimento e sabedoria espiritual sublinha a importância de preparar líderes que possam levar adiante a missão de Deus, assegurando que sua palavra e suas obras continuem impactando o mundo. Além disso, a história de Elias e Eliseu nos ensina sobre a soberania de Deus sobre todas as esferas da vida em um tempo em que o poder político e a corrupção ameaçavam desviar Israel de seu caminho. Deus interveio de maneira poderosa para reafirmar sua autoridade e suas promessas através de seus profetas. Deus não só desafiou reis e estruturas de poder, mas também providenciou de maneira milagrosa para as necessidades de seu povo, lembrando-nos de que não há aspecto de nossa existência que escape ao seu cuidado. E provisão à vida desses profetas nos encoraja a permanecer fiéis em nossa caminhada com Deus, mesmo frente à adversidade e ao desalento. Elias e Eliseu enfrentaram momentos de profundo desânimo e solidão, mas também experimentaram a presença consoladora e fortalecedora de Deus. Suas histórias nos lembram que, mesmo nos vales mais escuros de nossa experiência, não estamos sozinhos. Deus está conosco, pronto para renovar nossas forças e nos guiar adiante. As vidas de Elias e Eliseu são um testemunho poderoso da fidelidade de Deus para com seus servos e seu povo. Eles nos lembram que, apesar dos desafios e incertezas da vida, podemos confiar que Deus está operando em nós e através de nós para cumprir seus propósitos divinos. Eles nos convidam a viver vidas de obediência, serviço e fé profunda, sabendo que nosso trabalho no Senhor não é em vão e que, no final, seremos testemunhas de sua glória e poder manifestados em nosso mundo. Assim, as histórias de Elias e Eliseu não nos oferecem apenas relatos de fé e milagres em tempos antigos, mas também fornecem princípios atemporais aplicáveis à nossa vida espiritual. Hoje, cada narrativa, cada milagre e cada prova enfrentada por esses profetas servem como um espelho no qual podemos refletir. Nossas próprias jornadas de fé, aprendendo e crescendo através de suas experiências, um dos mensagens mais ressonantes de suas vidas é o poder da oração e a dependência de Deus. Tanto Elias como Eliseu viveram em uma comunhão constante com Deus, buscando sua vontade e sua direção em cada passo. Esta relação íntima com o Criador permitiu agir com audácia e confiança, mesmo nas situações mais desafiadoras. Eles nos lembram que, além de nossas próprias capacidades, é na força de Deus que encontramos a verdadeira eficácia e propósito para nossas vidas. Além disso, a história desses profetas destaca a importância da coragem moral e espiritual em um tempo em que a fé verdadeira era constantemente desafiada pela idolatria e injustiça. Elias e Eliseu se mantiveram firmes em seu compromisso com Deus, desafiando os poderes terrena e espirituais de seu tempo. Seu exemplo nos inspira a tomar posição pelo que é correto, a defender a verdade e a viver nossas vidas em uma retidão que honre a Deus, mesmo quando enfrentarmos oposição ou incompreensão. O legado de Elias e Eliseu também sublinha a importância da mentoria e do discipulado na fé, a transmissão de sabedoria, conhecimento e experiência é vital para o crescimento e a fortaleza da comunidade de crentes, assim como Elias preparou Eliseu para continuar a obra de Deus. Estamos chamados a investir naqueles que nos rodeiam
compartilhando nossa vida e nossa fé para que o corpo de Cristo seja edificado e fortalecido de geração em geração. A vida desses profetas nos ensina sobre a soberania e a providência de Deus. Através de cada prova e cada vitória em suas vidas, vemos a mão de Deus movendo-se de maneira poderosa para cumprir seus propósitos divinos. Eles nos lembram que Deus está no controle, trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que estão chamados segundo seu propósito. Elias e Eliseu foram apenas instrumentos de Deus em seu tempo, mas suas histórias continuam falando conosco hoje, encorajando-nos a viver uma vida de fé profunda, coragem, compromisso e dependência total em Deus. Eles nos convidam a olhar além de nossas circunstâncias atuais para a soberania de Deus e encontrar nele nossa esperança, nossa força e nosso maior propósito, que suas vidas sejam um farol de luz para nós, guiando-nos a uma relação mais profunda e significativa com o Deus eterno, que é o mesmo de ontem e hoje, e sempre ao refletir sobre as vidas de Elias e Eliseu nos deparamos com um chamado à introspecção e ao crescimento espiritual. Suas histórias não narram apenas eventos extraordinários e milagres, mas também nos mostram o coração de homens que, apesar de suas próprias fraquezas e lutas, buscaram fervorosa seguir a vontade de Deus. Essa busca pela santidade e a obediência, mesmo em meio à adversidade, nos desafia a examinar a qualidade de nossa própria fé e compromisso com Deus. A perseverança na oração é outro tesouro espiritual que podemos extrair de suas vidas. Elias, em particular, nos mostra o impacto da oração persistente e fervorosa. Sua oração por chuva não foi um ato passageiro, mas um compromisso profundo com a intercessão, esperando contra toda esperança na promessa de Deus. Isso nos lembra que a oração eficaz não é tanto sobre a quantidade de palavras, mas sobre a profundidade de nossa fé e a sinceridade de nosso coração. A humildade é outra lição valiosa que se destaca em suas histórias. Apesar dos poderosos milagres que Deus realizou através deles, Elias e Eliseu não buscaram a glória para si mesmos, mas sempre apontaram para a soberania e a majestade de Deus em uma era onde a autopromoção é frequente. Seu exemplo nos insta a viver vidas marcadas pela humildade e o reconhecimento constante de que todo dom e todo dom perfeito descende do Pai das Luzes. A fidelidade de Deus é talvez a lição mais reconfortante nas vidas destes dois profetas. Através de cada desafio, cada necessidade e cada momento de desespero, Deus provou ser fiel. Esta fidelidade não se manifestou apenas na provisão e proteção, mas também na orientação e correção amorosa ao enfrentarmos nossas próprias provações e dificuldades. As histórias de Elias e Eliseu nos asseguram que podemos confiar na fidelidade de Deus, que nunca nos abandona nem nos deixa sozinhos. As vidas de Elias e Eliseu transcendem os séculos e continuam falando poderosamente aos nossos corações. Hoje, eles nos convidam a viver com fé audaciosa, oração persistente, humildade genuína e uma confiança inquebrantável na fidelidade de Deus. Que suas histórias inspirem e transformem nossas vidas, levando-nos a uma relação mais profunda e comprometida com Deus. Que possamos, como eles, deixar um legado de fé e obediência que impacte não apenas nossa geração, mas também as que virão depois de nós, para a glória de Deus e o avanço de seu reino na terra. Neste caminho de reflexão sobre as vidas de Elias e Eliseu, chegamos a um ponto de inflexão, onde o legado desses profetas se torna um espelho para nossa própria jornada espiritual. A história não nos conta apenas o que foi, mas ilumina o que podemos ser quando colocamos nossa confiança e nossa fé em Deus. Através de suas vidas, somos convidados a cultivar uma relação mais íntima e poderosa com nosso Criador,
lembrando-nos de que a verdadeira grandeza se encontra na obediência e fidelidade. Ao seu chamado, o compromisso de Elias e Eliseu com a verdade de Deus mesmo, em meio a uma cultura que se afastava de seus caminhos, nos desafia a ser puradores de luz em nossa própria geração, em um mundo marcado pela incerteza e relativismo moral. O exemplo desses homens de Deus nos chama a ser firmes em nossas convicções, sustentando a tocha da verdade divina e sendo exemplos de justiça e santidade. Sua coragem e determinação também nos inspiram a enfrentar os desafios de nossa época com fé e esperança. Assim como Elias confrontou os profetas de Baal e Eliseu, estendeu graça e cura àqueles em necessidade. Estamos chamados a ser agentes de mudança, usando os dons e recursos que Deus colocou em nossas mãos, para abençoar e transformar nosso entorno. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição, para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.